Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Em plenário, os vereadores analisaram 33 projetos de lei, 3 projetos de decreto legislativo e 3 projetos de resolução durante a sessão plenária desta quinta-feira. Combate à violência, ajustes da legislação e saúde estiveram entre os temas aprovados. Projeto que obriga estabelecimentos de saúde, como hospitais, clínicas e laboratórios, a possuírem equipamentos adaptados para o atendimento de obesos mórbidos, passou em segunda votação e agora segue para a redação final. A partir de agora, na cidade de São Paulo, por causa de uma batalha de uma mãe, do Vitor Marcos, São Paulo vai agora atender todas as pessoas obesas. Então, eu tenho uma batalha muito antiga e grande contra a obesidade, sou bariátrico e obesidade é doença e obesidade precisa ser cuidada. Segue para a sanção do prefeito projeto que propõe a colocação de argolas ou barras de aço fixadas ao solo nos bolsões de estacionamento para motocicletas. O objetivo é dar mais segurança para as pessoas que trafegam com moto na cidade de São Paulo e poder estacionar, nos bolsões, colocar uma corrente com segurança tal, para ter mais segurança e não sofrer tantos furtos como tem sofrido na cidade de São Paulo. Aprovado em primeira votação, projeto de autoria do vereador Paulo Frange, do PTB, que altera a lei para incluir a obrigatoriedade da construção ou adaptação de fraldários acessíveis para uso do idoso, pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, em shopping centers e estabelecimentos similares. Também em primeira votação, foi aprovado o projeto de autoria da ex-vereadora Érica Hilton e Jussara Basso, do PSOL, que declara a roda de capoeira, situada na Praça da República, como patrimônio imaterial e cultural do município de São Paulo. Nós fomos o último país a abolir a escravidão e nesse período éramos proibidos de estarmos em praça pública, nos reunindo. Então reafirmar a nossa liberdade com a roda de capoeira da República sendo considerada também um patrimônio imaterial, um legado dos mestres Joel e Ananias, que infelizmente perdemos, mas que levamos na memória. A roda de capoeira agora vai continuar existindo e isso só diz respeito a uma homenagem a esses mestres maravilhosos, mas também reafirmar a nossa liberdade de demonstrar a nossa cultura em praça pública. Segue para a segunda votação projeto que altera a lei que rege os estacionamentos em áreas de zona azul no município. A ideia é facilitar a vida do cidadão que precisa estacionar na cidade de São Paulo e tem que comprar o cartão de Zona Azul. Hoje, a lei no formato que está, a pessoa só tem a opção de comprar o card de 1 hora, de 2 horas e renovar sucessivamente por mais 1 hora, 2 horas. Ocorre que muitas vezes as pessoas precisam de uma renovação menor, ou seja, de 30 minutos. E a nossa ideia do nosso projeto de lei é que essa opção esteja no mercado também, através dos cards oferecidos pela empresa que a prefeitura cedeu, que foi vitoriosa na licitação, para que o cidadão possa pagar menos por um período menor de tempo que ele for utilizar. Aprovado o projeto de resolução em discussão e votação únicas, que cria a Frente Parlamentar em Defesa das Escolas contra a Violência e os Discursos de Ódio. Nós vamos juntar especialistas, nós vamos colocar profissionais de educação, estudantes e toda a comunidade escolar para debater essa onda de ataques às escolas que têm sido motivadas principalmente por discursos de ódio que têm circulado na internet, que têm atingido nossos adolescentes e nossos jovens. Nós precisamos apontar soluções e medidas para que isso não mais aconteça. E nós construirmos dentro das nossas unidades escolares uma cultura de paz, uma cultura de tolerância, contra a discriminação, contra preconceito, contra discursos de ódio é imprescindível. Aprovados também projetos de autoria da mesa diretora e do Tribunal de Contas do município, que tratam, respectivamente, da data base do reajuste da remuneração dos servidores da Câmara Municipal e do TCM. Ambos projetos seguem para a segunda votação.
Olá, Máglio, como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Você sabe que é um privilégio, né? Participar para falar da importância do Poder Legislativo de São Paulo, da nossa Câmara Municipal. A gente acompanhou aí a votação, né, na sessão plenária desta quinta-feira, diversos projetos importantes aprovados, como a criação de uma frente parlamentar, né, voltada para o enfrentamento da violência nas escolas. Como a gente já falou aqui no programa, é um tema urgente aqui na cidade. E que a Câmara vem batendo nisso. A Câmara vem fazendo a parte dela no sentido de se acabar com isso. Com várias ideias que são necessárias e que são colocadas e vão virar lei. Isso que é fundamental. E quando eu falo virar lei, vai ter que ser aplicado. Então, é um assunto difícil de se resolver, com certeza que é difícil, mas a Câmara está aqui para isso, para tentar facilitar a vida das pessoas. E quando eu digo facilitar a vida das pessoas, você que está nos assistindo, veja quantos projetos importantes de vereadores foram votados. Mexem diretamente com a sua vida. Essa história do obeso ser atendido obrigatoriamente é uma coisa fundamental. A gente lembra desse caso, né, que foi citado, inclusive, na matéria da mãe do rapaz, que era obeso, não tinha maca, não conseguiu ser atendido em lugar nenhum, não é? Complicado. Então, são questões que os vereadores estão levando muito a sério. Para quê? Para que, a partir de agora, as pessoas sejam respeitadas, independentemente de forem obesas ou não, têm de ser atendidas. E outras coisas fundamentais, que mexem com mobilidade, que mexem com estacionamento, que é um problema, não é? Então, tudo isso é fundamental. É importante prestar atenção. E esses projetos todos, eles estão no portal da Câmara. sampaulo.sp.leg.br, você vai clicar lá, vereadores, tem todos os vereadores e tem projetos, você vai ver lá, projetos de lei. Você pode escolher o vereador que você quiser, tem todos lá elencados. Então, é hora, eu acho que da gente, sabe, começar a entrar mais na questão legislativa da cidade para você ver quanta coisa boa tem para acontecer. E é bom sempre a gente lembrar também que muitas vezes projetos da própria sociedade acabam virando lei em São Paulo, né? Por isso a importância da audiência pública, né? A gente sempre fala aqui, compareça às audiências públicas, tem o PDE agora, né? Que logo vai ser votado, mas qualquer audiência pública, você tem que comparecer e tem que dar sua opinião, tem que trazer sua demanda. Porque só assim o vereador vai saber o que ele vai defender. Amanhã, uma demanda que você traz pode virar lei. Agora a gente vai falar de um outro problema. A gente começou falando de violência nas escolas. O furto de fios na Grande São Paulo foi superior a 1000% nos últimos 5 anos. Foi o que afirmaram os representantes da Enel na segunda reunião ordinária da CPI dos furtos de fios e cabos. De acordo com a Enel, as ocorrências envolvendo o crime de furtos de fios e cabos na Grande São Paulo tiveram um aumento exponencial superior a 1000% no período de 2018 a 2022. Segundo dados apresentados pelos representantes da concessionária, de 2021 a 2022, as ocorrências de furtos de fios e cabos de cobre aumentaram mais de 121%. No ano passado, o número total de ocorrências deste crime foi 14.168. Este ano, até o mês de abril, a empresa já contabilizou 3.886 ocorrências, número que já é 53% maior do que a quantidade de registros do crime feitos em todo o ano de 2020. O gerente de redes subterrâneas da Enel explicou o que a empresa tem feito nos últimos anos para tentar coibir esses crimes. A gente investe também muito em tecnologia, então supervisão dos nossos ativos, alarmes, né, que a gente consegue monitorar de forma remota para conseguir pegar realmente o ladrão ali na hora que ele está cometendo aquele ato criminoso de furtar cabos de energia. Parcerias também com a segurança pública para a gente conseguir flagrar as pessoas fazendo os furtos e conseguir evitar que voltem a acontecer. Com relação à recepção deste cobre, que é roubado e vendido em sua maioria a ferros velhos, Danilo Lira afirmou que a empresa tem mantido uma parceria com o poder público e a polícia militar na identificação desses estabelecimentos e tomado as devidas providências contra os mesmos. Tem sido feita uma série de ações junto com o poder público, com a polícia, né? Ações de investigação mesmo e ações para coibir, enfim, fazer blitz nesses ferros velhos, né? nesses locais onde há muitas vezes a receptação do cobre que é roubado.
O presidente da CPI, vereador Aurélio Nomura, alertou para a dificuldade em identificar quadrilhas especializadas que, munidas de equipamentos, veículos adesivados e pessoas fardadas, fingem estar promovendo algum serviço na fiação elétrica, mas, na verdade, estão roubando a mesma. Os próprios representantes da Enel, eles têm um controle daquelas pessoas que prestam serviço diretamente até os terceirizados. Aqueles serviços complementares que eles falaram, que estão falando de uma rede de cabos e tal, isso não tem controle nenhum. Isso é uma coisa extremamente importante, porque tem ocorrido muitos fatos de desligamento de roubos em residências e até em cabos. Então é importante nós termos um controle. O relator da CPI dos furtos de fios e cabos, vereador Coronel Salles, defendeu que as penalidades se tornem mais rígidas para aqueles que promovem esse tipo de furto e para os que recebem esse material furtado. Aos nossos parlamentares federais, deputados federais e senadores, nós temos 70 no estado de São Paulo, deputados federais e 3 senadores, para que a gente comece a pensar numa mudança na lei de execução penal com relação aos crimes de furto e também no apenamento da receptação. Mário, o aumento nos furtos, né, aqui em São Paulo assusta bastante, né, nesses últimos anos. Com certeza, o vereador Coronel Salles foi no cerne da questão. Por quê? Essa CPI, por que ela é fundamental? Toda a CPI que é feita em São Paulo, Câmara Municipal, a maior da América Latina. Então, toda a CPI que é feita aqui, ela evidentemente que ela reverbera no Brasil inteiro e vai reverberar no Congresso Nacional. Por que acontece isso? É difícil combater? Claro que é difícil, você não tem polícia. Tem muita gente furtando, tem muita gente, inclusive disfarçada, né? Como disse o vereador Aurélio Nomura, que se disfarça, vai lá, opa, está fazendo serviço, que nada, está roubando. Agora, por que essas pessoas fazem isso? Não tem fiscalização, né? É difícil fiscalizar. E não tem medo, cara. Eles não têm medo. Eu, nas minhas reportagens, muitas vezes, ia para a delegacia, furto. Chegavam lá, roubo também, furto não é só furto é quando a pessoa não vê, mas roubo mesmo, assalto, ameaçando as pessoas. Vai para a delegacia. Chegava lá, o polícia militar lá, aguardando a ocorrência. Sabe o que acontecia? Saía da delegacia o menor e ia embora. E ainda tirava um sarro dos policiais. Isso eu vi. O policial olhava para a gente e falava, e agora, o que eu faço? Então, por isso que o Coronel Salles está certo nessa questão da legislação. As pessoas têm que começar a ter medo de roubar fios e cabos. Porque a hora que roubar, o bicho vai pegar para o lado deles. É assim que tem que acontecer. Claro que essa CPI é fundamental e vai colocar na cabeça das pessoas isso. De repente, aquele que está preparado para roubar hoje aí, e fica sabendo, opa, já tem uma CPI, vamos tomar cuidado. O bicho vai pegar para nós. É dessa forma que vai conseguir. Eu falei da questão da fiscalização, como o vereador Aurélio Nomura falou, a pessoa está lá meio disfarçada, fingindo que está arrumando, quem está lá para fiscalizar também não vai imaginar que ela está roubando. Exatamente. Então, é difícil, sem dúvida que é difícil. Por isso que é importante a Câmara Municipal de São Paulo, mais uma vez, chamar atenção para isso. E essa CPI vai reverberar no Brasil inteiro. Precisa mexer na legislação, na lei de execução penal. Já faz tempo que precisa. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, estou até me alongando aqui, mas tem que observar esse ECA, sabe? Tem muita coisa ali. O menor faz, acontece infração penal. Como? Não é crime? Não. Infração penal. Aí não dá, né? Com certeza. Magli, a gente vai para um rápido intervalo agora e no próximo bloco vamos conferir a reunião da subcomissão da Tarifa Zero, que discutiu os benefícios do transporte gratuito. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação.
Estudos sobre benefícios sociais da implementação do transporte gratuito foram discutidos na última quarta-feira na subcomissão da Tarifa Zero. O primeiro estudo, intitulado Tarifa Zero, Segregação e Desigualdade Social, analisou o programa Tarifa Zero implementado no início de 2022 em Mariana, Minas Gerais. Os autores fizeram uma apresentação da pesquisa, que verificou como a gratuidade no transporte contribuiu na promoção e na inclusão social, na garantia da igualdade de oportunidades e na ampliação do acesso ao transporte público, em especial para a população mais vulnerável. O estudo ainda apresentou aspectos a serem levados em consideração na capital, como a demanda reprimida e a sobrecarga do sistema. Eles ressaltaram que não existe um modelo pronto para a Tarifa Zero, mas o sucesso da iniciativa passa pela elaboração de um modelo estruturado e participativo para entender as características dos deslocamentos, uma vez que são os passageiros que utilizam, de fato, o sistema de transporte público. Então, o intuito aqui hoje é passar que a Tarifa Zero é possível. Então, pela experiência de Mariana, a gente percebe isso, né? A gente está sentindo isso, e foi uma escolha certa para o município, para toda a população. Além disso, os autores do estudo alertaram para a crescente queda de passageiros no transporte público, mesmo levando em consideração a pandemia de Covid-19, o que justificaria ainda mais a implantação da Tarifa Zero para reverter esse cenário. Em 10 anos, São Paulo perdeu 1 bilhão de passageiros. A gente encolheu 30% do nosso sistema de transporte coletivo. Ajam, vossas senhorias, por favor, ajam. A gente vai colapsar o nosso sistema de transporte público. Antes da Covid, a gente já tinha perdido 10%, tá, do número de passageiros, num contexto em que a população da cidade aumentou. Isso é grave, isso justifica e fundamenta a necessidade desse debate. A segunda pesquisa debatida, intitulada Tarifa Zero e DOTS, Assimetria de Acesso a uma Cidade Sustentável, foi realizada por pesquisadores do Instituto de Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estudo buscou estabelecer uma relação entre mobilidade urbana e segregação socioespacial com base na cidade do Rio de Janeiro, destacando como políticas públicas de mobilidade urbana elitistas impactaram na atual crise na democratização da ocupação das cidades. Como possíveis soluções, eles propõem alguns instrumentos de ordenação urbana juntamente com a Tarifa Zero, em especial o DOTS, Desenvolvimento Orientado ao Transporte, que visa construir cidades mais eficientes e prósperas, atingindo a sustentabilidade nos aspectos econômico, social e ambiental. E a Tarifa Zero se desdobra desse conceito, né? A gente atrela esse conceito, relacionado à forma em que as pessoas, o transporte como direito, então, para que as pessoas tenham acesso a outros direitos, né, até como o Daniel estava comentando, para ter acesso a uma escola, para ter acesso a um hospital, é necessário que o direito de ir e vir seja garantido. Ao final da reunião, os vereadores avaliaram as contribuições trazidas pelos participantes. Até o momento na comissão, cada dia que passa, nós estamos mais convencidos de que a discussão do Tarifa Zero, ela não tem mais retorno, vai acontecer. Nós temos 71 cidades no Brasil com Tarifa Zero, sendo que até 2020 só tinha 30. Portanto, é mais do que o dobro em 2 anos. A tendência é que isso vá ampliando. O problema é que de todas as 71, a maior é Caucaia, lá no Ceará, com 380 mil habitantes. Nós não temos experiência ainda no Brasil com cidades acima de 500 mil habitantes. Portanto, o grande problema é o custeio disso. Foram informações importantíssimas, números que demonstram, infelizmente, que a população menos favorecida é sempre a mais prejudicada. Trouxeram números que demonstram também que nos últimos 10 anos perdemos milhares de passageiros aqui na cidade de São Paulo, e o custo do subsídio só aumenta. Enfim, nós estamos caminhando aí, essa subcomissão é uma subcomissão de extrema importância, é um tema que eu já falei no nosso último encontro, que é um tema sem volta. O que nós estamos compreendendo, hoje teve debatedores também de universidades, foram objetos de estudos, é que a gradualidade da implantação, ela é um fato que tem que ocorrer. Nós não vamos conseguir na cidade de São Paulo, baseado na experiência
das pessoas que aqui vêm explicar, que são especialistas no tema, nós não vamos conseguir implantar de uma vez. Eu acho que a gente vai constatando algumas coisas a cada reunião que essa subcomissão faz. Magno, a gente viu aí na reunião da subcomissão que é importante analisar, né, o exemplo de outras cidades que já aderiram o sistema de gratuidade em ônibus, né? O vereador Paulo Frange chamou a atenção para uma questão. São cidades com menos de 500 mil habitantes. São Paulo é uma cidade gigante. Então, claro que precisa ter todo esse estudo, precisa agregar tudo que vier de informação, tudo que vier de experiência que deu certo, tem que agregar nessas reuniões. Por isso que é fundamental, porque você vai trazendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vai tentando resolver o problema. Vou dar um exemplo aqui, tem uma cidade chamada Caeté. Essa cidade ela transportava 50 mil passageiros mês. Ela passou a R$4 a passagem, R$4. Aí veio tarifa zero, implantou. Ela começou a transportar 90 mil mês. E o que aconteceu com esse aumento? Claro que teve que fazer uma remodelação lá no transporte coletivo. Já são 71 cidades, você viu, o vereador Paulo Frange falou bem que tem tarifa zero. As pessoas começaram a pegar o dinheirinho da passagem. Opa, esse dinheirinho aqui já dá para comprar o pão. Então começaram a ir para o comércio. Então o que aconteceu? Cresceu o número de pessoas que puderam ter acesso ao pãozinho, ao leite, com mais facilidade. Tem um dado nessa matéria que é fundamental. Por que diminuiu o número de passageiros? Porque as pessoas não têm dinheiro para pegar o ônibus. É isso. Então, a gradualidade é fundamental. Né? Você viu que foi falado na matéria. Por quê? Primeiro vão pegar as pessoas que não têm dinheiro para pagar a passagem. Essas pessoas têm que ter prioridade para ter tarifa zero. E aí, gradualmente, você vai chegando em todos os públicos. Pelo menos essa é a ideia. Veja como é fundamental parar para discutir. A Câmara Municipal de São Paulo monta e fala assim, não, vamos estudar. Vamos criar uma comissão específica para isso. Né? A subcomissão, vamos criar. Então, tudo isso vai trazer, eu acho que, bons frutos para todos nós, viu, Carol? É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Agora vamos falar sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico. Opa, estava sentindo falta. Né? A Comissão de Constituição e Justiça recebeu na última quarta-feira o relatório final referente às audiências públicas sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico realizadas pelo colegiado em bairros periféricos da cidade. O vereador Fernando Holliday, subrelator do PDE na CCJ, entregou a conclusão dos trabalhos que será encaminhada ao relator do PL na Comissão de Política Urbana, vereador Rodrigo Goulart. Holliday explica que condensou as principais informações trazidas pelos moradores, de acordo com a região onde as audiências públicas foram realizadas. Nós conseguimos identificar alguns problemas graves em determinadas regiões da cidade que essa revisão pode ajudar a resolver, como, por exemplo, as questões relativas ao desmatamento e a falta de saneamento básico, mais na região do extremo sul da cidade, os problemas da enchente, aí mais relacionados à zona norte e à zona leste da cidade de São Paulo. E, claro, problemas específicos de mobilidade urbana, dificuldade de fluidez do trânsito em determinadas regiões. A revisão do plano diretor é realizada em média a cada 10 anos, visando adequar o desenvolvimento urbano e social na cidade. A atual norma do PDE foi elaborada em 2014. A cidade toda, digamos que ela foi atendida através das audiências realizadas aqui na Câmara por todas as comissões temáticas. Mas nem todos têm condição de chegar aqui na Câmara, tem a dificuldade do transporte, a dificuldade do horário, trabalho. Quando a gente vai até lá na ponta, lá na franja, a gente dá mais oportunidade, né? Dá voz, de fato, ali na periferia. A vereadora Sandra Santana também é autora de um dos projetos que recebeu aval da comissão. O PL 70 de 2023 cria a Semana de Economia Criativa, que será sempre na terceira semana de abril. É importante a gente trazer essa semana, porque é um trabalho de conscientização, de comemoração, de avançar nos mais diversos segmentos, né, e mostrar a importância. O Brasil é um país criativo por natureza. A economia criativa ela tem fomentado ao longo dos anos os mais diversos setores. 2 requerimentos foram aprovados pela comissão.
O vereador professor Toninho Vespoli solicitou a realização de audiência pública para debater com a comunidade na Zona Leste os recorrentes problemas na linha 15 Prata do monotrilho. E o vereador Alessandro Guedes solicitou informações à direção da Coab, Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, sobre as providências adotadas no caso de erosões dos lotes e casas dos moradores do bairro Gleba do Pêssego, região de Itaquera, zona leste da cidade. Lá no bairro de Itaquera, mais propriamente na Gleba do Pêssego, existem várias ruas onde diversas casas estão condenadas ou correndo o risco de serem condenadas pela erosão da terra. E esses lotes foram comercializados pela Coab num determinado momento e hoje esses lotes têm problema. Mário, o CCJ aí recebeu, né, o relatório final das audiências públicas realizadas, todas em regiões periféricas. A gente falou muito da participação popular e essas demandas, elas contribuíram, né, para esse relatório da CCJ. E esse relatório da CCJ, veja, todas as outras comissões, quem comanda é a Comissão de Política Urbana, que é mais ligada, evidentemente, à questão do plano diretor estratégico. Todas as outras comissões tiveram subrelatores. Esses relatores, subrelatores, vão passar tudo para o relator do PDE, que vai fazer o relatório final que vai para a votação. Então veja como foi muito bem montado isso. E a gente conseguiu fazer muita audiência pública fora, né? Isso é que é fundamental. A vereadora Sandra Santana falou bem. Agora, o que precisa é continuar comparecendo. Nós temos ainda mais 3 gerais, né? Carol já falou de uma, que vai ser na terça-feira. Na outra segunda-feira tem uma outra e na terça-feira tem uma outra, tudo aqui na Câmara Municipal. Então nós estamos falando em dia 29 e dia 30 de maio, né? Que são as próximas depois dessa que você já falou, que vai ser no dia 23 de maio. A próxima é dia 23 de maio, às 7 da noite, no Salão Nobre aqui da Câmara. Exatamente. E as outras serão no plenário 1º de maio. Sempre na noite, sempre a partir das 7 horas. Então, tudo isso, gente, é para prestar atenção e comparecer, trazer as demandas. Você viu quanta coisa foi discutida, quanta coisa que a CCJ pegou, né? O vereador Alessandro Guedes falando da questão das ruas, questão de casas que existem ali, que precisa regularizar. Tudo isso é plano diretor estratégico. Por isso que é fundamental sua participação. Então, continue lá, sampaulo.sp.leg.br/revisão PDE. Tem tanta coisa lá que está acontecendo e você precisa saber, você que é de São Paulo precisa saber, né? Exatamente, até para conferir as datas e os horários das próximas audiências públicas, das 3 últimas gerais, né, da Comissão de Política Urbana, que você ainda pode contribuir, né? A gente está na reta final, mas ainda dá tempo para contribuir acompanhando essas audiências públicas e deixando lá a sua contribuição. Se você puder vir presencialmente aqui na Câmara, né, participar da audiência, deixar a sua demanda. Opa, estão esquecendo desse negócio aqui, eu estou com um problema aqui. Traz. É isso que tem que fazer, né? As audiências públicas são para isso. Então é a sua participação que é fundamental. E depois você, de repente, vai ver a sua demanda contemplada lá no projeto. Então tudo isso precisa fazer. É cidadania, gente. Exatamente. Máglio, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, sua participação aqui comigo no programa, seus comentários sempre pertinentes sobre os assuntos não só aqui da cidade, né, que acabam envolvendo o Brasil todo. Com certeza, né? São Paulo reverbera para o Brasil inteiro. É um privilégio participar, você sabe disso. E falar para as pessoas que nos assistem, para começar também a avisar outras pessoas, porque o que se faz aqui e o que você assiste aqui, as matérias, são relacionadas à sua cidadania, à sua vida. Por isso é importante você participar sempre desse processo. Com certeza, muito obrigada. Obrigado a você, Carol. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sampaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.